Boa tarde, gente. Então, agora eu vou falar um pouquinho, conforme prometido, sobre os choros do bebê. Em geral, depois entre a primeira consulta e a consultinha de um mês, então, em alguns bebês, e digo que não são em poucos, começam a haver a queixa de choro, tá? Quando o bebê começa a ficar mais chorão, a gente primeiro tem que descartar causas mais básicas: fome, sono, manha, né? E são causas bem fáceis de descartar, né? A fome a gente pode descartar levando novamente para uma consulta, ver se o bebê tá ganhando peso adequadamente, ou então, né, prolongando um pouquinho o tempo de mamada, dando os dois peitos ao invés de um, se estiver sendo feito dessa maneira, até complementando, se a mãe achar daqui a pouco que tá com leite um pouco insuficiente, né? E aí o bebê teria que ficar mais calminho e chorar menos, dormir mais, tá? O sono também é uma coisa às vezes que deixa os bebês irritados, eles querem dormir e não conseguem, então tentar ter uma rotininha de sono, tentar ter um ambiente propício, aconchegante, sem barulho, sem luz excessiva durante o dia e relativamente escurinho, com apenas uma pequena luz para guiar os pais durante a noite, ou até totalmente escuro, dependendo da segurança dos pais. E a manha, né, que é uma causa bem frequente, eu tenho uma maneira bem simples da gente saber, né? Às vezes tem mães que dizem, ai, só para no colo, só para no peito. Então, em geral, um choro de dor forte não vai parar tu dando um colo, nem vai parar tu dando peito, pelo menos, né? Pode até parar temporariamente, mas logo o bebê vai voltar a chorar. Então, assim, a gente tem o hábito do bebê faz qualquer barulhinho já pegar no colo, e o bebê se acostuma com isso e quer cada vez mais isso. Então, se vê que isso está acontecendo e tá chorando muito, ao pegar no colo o bebê para e relaxa, pode ser já uma manhãzinha, mesmo em bebês bem pequenininhos. Se fizermos tudo isso e esses choros continuarem, aí a gente vai pensar em coisas mais relacionadas à dor, né? Onde estão as cólicas, alergia à proteína do leite, que entraria dentro das cólicas mais pesadas, e alguma azia por refluxo, tá? Então aqui eu vou falar um pouquinho das cólicas, depois eu faço um outro videozinho para falar de refluxo. Não vou falar assim em tratamento, em que medicação usar, porque esse não é o propósito desses vídeos. Esses vídeos têm o propósito bem de uma conversa informal para orientar pais e mães, tá? Não é uma aula, nada nesse sentido, como se vocês estivessem no consultório mesmo, tá? Bom, a cólica mais comum do bebê é uma cólica assim, que não vai ser um bebê que chora o tempo todo, o bebê vai ter alguns momentos que chora, às vezes associado ao que a mãe tá comendo, né? É um bebê que dorme, mas que em alguns períodos do dia fica desconfortável, incomodado. Então, primeiro a gente vai descartar as coisas mais simples. O que a mãe come pode dar cólica no bebê, sim. Então, todos os alimentos que provocam gases na gente podem provocar no bebê. A gente vê muita associação com feijão, verdes, tipo brócolis, couve, repolho, couve-flor, fungo, alimentos com muita fibra, tá? Às vezes as mães têm uma dificuldade no pós-cesárea, principalmente em evacuar, e acabam comendo mais fibras, e às vezes isso pode dar um pouquinho de cólica no bebê. Excesso de alimentos ácidos, tipo muito suco de laranja, né? Muito tomate, às vezes tem mães que notam associação, tá? Abacaxi, mas isso varia muito de bebê para bebê e de mamãe para bebê, para mamãe. Então, num primeiro momento, a gente vai tentar, né, diminuir esses alimentos. Às vezes eu falo até para as mães assim: fica 2 dias só comendo canja, purezinho de batata, peitinho de frango, vamos ver se melhora. E depois, aos poucos, a gente vai tentando introduzir as coisas novamente para tentar identificar o que, que pode ser, né? E se melhorar assim, provavelmente é aquela cólica do bebê mesmo, normal, que vai passar conforme o intestininho for amadurecendo. Às vezes tem bebês que mamam muito gulosos também, engolem muito ar, isso também, né, pode prejudicar um pouquinho, tá? E para essas cólicas mais normais do bebê, existem medicações que a gente pode usar, algumas fitoterápicas, algumas medicamento mesmo, né, que aí cada pediatra vai orientar o seu paciente. Mesmo fazendo tudo isso, o bebê continua chorando, e tá chorando muito, e chora o dia inteiro, e não consegue relaxar e dormir, e às vezes até na mamada chora, né? E eu já fiz todas as medidas, já dei medicação e nada melhora, aí realmente a gente tem que pensar em algo associado à proteína do leite, né? É uma coisa muito comum, né? Os bebês terem dor, inflamação, por uma inflamação intestinal associada a uma alergia à proteína do leite,
tá? Então, todos os alimentos que contêm leites ou derivados do mesmo vão causar uma irritabilidade intestinal no bebê, causando dor, choro, em alguns diarreia, em alguns até sanguezinho nas fezes, em alguns recusa alimentar com perda de peso, né? O mais comum é apenas a dor, mas em casos assim mais graves pode ter essas outras manifestações também. E o tratamento é difícil, mais simples, que é a dieta da mamãe, tirando todos esses alimentos, né? Leites e derivados, tá? Uma bolachinha que tem leite na formulação, tem que tirar, tá? As mamães mais sortudas, né, tem uma melhora só com a retirada de leites derivados. Algumas mamães às vezes tem que tirar carne bovina, ovo, soja, tá? Mas isso varia muito de mamãe para mamãe. Na grande maioria, só com leite derivados a gente consegue um bom resultado. E a melhora é bem gratificante. Então as mamães nem ficam tão preocupadas em fazer dieta, porque vem uma melhora importante no seu bebê. Melhora essa que pode variar assim desde o terceiro, quarto dia de dieta até às vezes 14 dias e um pouco mais. Então tem que ter um pouquinho de paciência e cuidar bem, tá? Outra coisa que difere a cólica normal da cólica por alergia à proteína do leite é que a cólica normal, em geral, vai responder às medicações para cólica. Enquanto a cólica de alergia, às vezes não adianta dar nada que não responde, tá? Uma outra coisa importante é assim, ó, a alergia é a proteína do leite e não a lactose. Não adianta consumir produtos sem lactose, que eles vão conter proteína e vai dar dor igual, tá? E uma coisa bem importante também, tanto na alergia como no refluxo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que o meu tempo já tá acabando, o vídeo já tá ficando longo, é, né, sempre ter ajuda também de um gastropediatra para nos orientar. Às vezes é importante, além da opinião do pediatra, ouvir uma segunda opinião, já que isso implica em toda uma mudança de dieta e rotina, né? E os gastros sempre vão ter coisas muito importantes e interessantes a acrescentar na nossa avaliação, tá? Então, assim, se houver alguma dúvida em relação a isso, né, eu não posso me prolongar demais, senão o vídeo fica muito longo. Podem me perguntar ali nas mensagens ou no privado, bem tranquilo, tá? Outra coisa, bebês que não estiverem mamando no peito e tiverem alergia, também tem os leites especiais para esses bebês, tá bom? Vou lá, que já ficou longo. Beijo, boa quarentena, fique em casa.